Na teoria, alcançar a independência financeira parece algo simples, mas na prática a coisa muda, e muito. É por isso que este vídeo que resume o livro Eu Quero Ser Rico é muito valioso, porque nele vai aprender os conceitos-chave do autor não apenas sobre como ganhar mais dinheiro, mas também como gastar e investir corretamente. Ou seja, você vai aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Eu quero ser rico. O sistema não impede você de ficar rico, mas ele o induz a não ser, explica o autor. E sair dessa realidade não é tarefa fácil, mas necessária para todo mundo que sonha com a independência financeira. Mas o que fazer na prática? É exatamente isso que o livro Eu Quero Ser Rico nos ensina. O autor apresenta as etapas a seguir, mas você precisa saber que o primeiro passo é mudar a sua forma de pensar e agir em relação ao dinheiro. Entre os ensinamentos do autor estão poupar dinheiro e pensar em longo prazo. Parece simples, não é mesmo? Mas acredite, isso é algo muito difícil para a maioria das pessoas, que focam em saídas fáceis, resultados rápidos e gurus da riqueza. Você está preparado para aprender a acumular riqueza e assegurar a sua independência financeira? Então, continue connosco. A fórmula da riqueza. Se você come mais do que a energia que gasta, você engorda. Se você gasta mais energia do que aquela que consegue na alimentação, então você emagrece. Simples assim. Mas milhões são gastos no mundo inteiro com dietas milagrosas, livros, etc. E o que é pior, pouca gente emagrece. O livro Eu Quero Ser Rico explica que com a riqueza, o processo é exatamente o contrário, ou seja, você tem de produzir mais do que gastar e também poupar mais do que gastar, mas com duas vantagens em relação ao emagrecimento. Primeiro, é mais fácil enriquecer do que emagrecer. Segundo, existem os juros compostos no processo de enriquecimento. Assim, a fórmula da riqueza é: riqueza é igual a ganhos menos gastos vezes os juros. Entre o dinheiro e a riqueza existe o ser humano. Teorias sobre a riqueza e suas fórmulas, planos e estratégias para conquistá-la não o levarão muito longe sem um elemento fundamental: você mesmo. E você precisa aprender a poupar todo mês para aumentar o seu capital. Na prática, o autor sugere ganhar mais, gastar menos, aumentar a taxa de juro que incide sobre o seu capital acumulado e aumentar o tempo que o capital fica acumulado, pois mais tempo significa mais juros. Começa a acumular. Segundo o livro Eu Quero Ser Rico, o sistema sobrevive assim. A minoria rica, 5% da população, acumula capital. A maioria pobre gira e sustenta o sistema, o que faz os ricos ficarem ainda mais ricos. Somos levados a acreditar que ficaremos ricos quando acertarmos a hora de comprar, de vender e de fazer excelentes negócios. Mas a dura realidade é que, em cada transação, você paga pelos serviços intermediários, taxas, impostos e o spread. Ao acumular capital, você coloca o sistema para trabalhar para você. Os custos são baixos, a quantidade de erros diminui expressivamente e normalmente não se paga imposto sem vender e também não há que pagar intermediário. Juros compostos, a grande invenção da humanidade. Se você não quer mais girar a roda da fortuna para os outros, é preciso ganhar mais, gastar menos e investir o que sobra. E em longo prazo ver seu capital aumentando por meio dos juros compostos. Com o tempo, serão produzidos mais juros e mais renda. O processo leva tempo e os resultados são vagarosos, afirma o autor de Eu Quero Ser Rico. Por isso, persistência aqui é a palavra de ordem. Mas na vida real, o que ocorre é que a maioria das pessoas vai atrás dos atalhos, do enriquecimento fácil, da ilusão, ou seja, paga os custos enormes do giro, pega tudo emprestado, compra o que não precisa com dinheiro que não tem e arca com juros em vez de receber esses juros. Cabeça de jogador. O livro Eu Quero Ser Rico explica que a maioria das pessoas pensa como jogador, enquanto deveria ter cabeça de poupador. Por exemplo, ao iniciar na Bolsa de Valores, elas não pensam em se tornar sócios de grandes empresas, mas comemoram ter descoberto uma forma fácil de ficar rico. Essas pessoas pensam assim: basta eu comprar no fundo, vender no topo e pronto. Porém, enriquecimento fácil é uma ilusão e quem busca esse caminho amarga muitas quedas. E tanto faz se é Bolsa de Valores, casino, jockey, caderneta de poupança, imóvel, ouro, dólar ou póquer, afirma Buster. Nesses casos, o jogador joga e perde porque aceita apostas em que as chances estão contra ele. Ou seja, ele aceita colocar o seu dinheiro em desvantagem, pois acredita em sorte, intuição e outras coisas que não têm absolutamente nada a ver com o dinheiro. Então, lembre-se sempre que dinheiro é número, probabilidade e matemática, em qualquer lugar que você o coloque. As chances devem estar a seu favor para que se acumule mais no longo prazo. Lidando com o prejuízo.
O autor de Eu Quero Ser Rico ressalta que é muito comum investidores inexperientes insistirem em recuperar um prejuízo esperando por um dinheiro que nem existe mais. Por exemplo, na Bolsa de Valores, existem pessoas que compram uma ação de uma empresa ruim que despenca, mas elas decidem esperar por um empate antes de caírem fora. Mas, segundo especialistas, esse conceito de empatar ou recuperar dinheiro perdido é um mau negócio. Assim, você deve ter sempre em mente que o objetivo dos investimentos não deve ser acumular vitórias, e sim património. Ou seja, nesse jogo o que importa não é quanto você acerta, mas o que você faz quando acerta e o que você faz quando erra. A dica de sucesso é trabalhar direito e aumentar o seu capital a partir do que você tem neste momento. Deixe de lado as ideias fantasiosas e a tentativa de recuperar os prejuízos. Onde você se encaixa? Quem só pensa em dinheiro só economiza e não faz nada. Não aproveita a vida e provavelmente vai levar a sua fortuna para o caixão com ele. Quem gasta tudo o que ganha, aproveitando cada momento com carros importados e mulheres lindas, passa a imagem de uma pessoa feliz e de bem com a vida. Mas isso é puro marketing. O livro Eu Quero Ser Rico reforça que todo mundo precisa guardar dinheiro. Quem não poupa não tem reservas e por isso vive e paga todas as contas com o que ganha no final do mês. Essa situação geralmente empurra a pessoa para as compras a prazo, pagando mais pelos produtos por causa dos juros. Dívidas tendem a aumentar cada vez mais, complicando a vida do devedor. Nessa situação, geralmente, ele não pode investir porque precisa pagar os juros. Ele vive preocupado com os compromissos assumidos e nem consegue aproveitar de verdade a vida. Mas quanto poupar? O valor que você deve guardar todo o mês é apresentado em forma de percentual. O ideal é poupar mensalmente 20% do que você ganha. Mas o que ocorre é que o gastador não consegue poupar 10% do que ganha. Porém, ele usa 50% do seu salário com juros. Buster explica que se ele tivesse reservas, tudo sairia mais barato. Você pode estar pensando que R$300 a cada mês, por exemplo, é muito pouco. No entanto, calcula esse valor investido por 20 anos. Enfim, quando você economiza, começa a montar uma reserva e a receber em vez de pagar juros. Por outro lado, se você poupa zero, você terá zero de riqueza. Foco no processo e não no resultado. O autor de Eu Quero Ser Rico garante que, ao focar nos resultados, ocorrem dois problemas. Primeiro, não se trabalha adequadamente o processo e, portanto, os resultados em longo prazo não se acumulam. Segundo, se engana com negócios e investimentos ruins só porque, devido ao fenómeno das chances, alguns têm bons resultados no curto prazo. Por essas razões, o foco tem de estar sempre no processo. Analisando o processo, o investidor sabe se está fazendo um bom ou mau negócio. Não importa o resultado. Se não sabe, deve continuar estudando e se desenvolvendo para não fazer piores negócios ou investimentos. Existem 4 tipos de investimentos. Primeiro, bons que têm bom resultado. Segundo, bons que têm mau resultado. Terceiro, ruins que têm mau resultado. Quarto, ruins que têm bom resultado. Muito cuidado com maus negócios que dão certo. São eles que levam à ruína. Quanto maior for o seu valor, maior será a tendência de ganhos. Pode-se ganhar mais simplesmente trabalhando mais, mas essa não é a melhor solução. Há limite nas horas que se pode trabalhar. A melhor forma de ganhar mais é ir melhorando progressivamente a qualidade do seu trabalho, a sua qualidade. Procure um nicho específico, seja diferente e ofereça algo novo e surpreendente. O mercado pagará mais por isso. E o autor de Eu Quero Ser Rico não está falando sobre faculdades, doutorados ou MBAs, porque isso todo mundo tem hoje em dia. O enriquecimento tem a ver com realmente oferecer algo que o mercado precisa. E para isso, você terá de investir em você. Descobrir o que o mercado precisa, estudar e treinar muito. Pesquisar e correr atrás. Estude na internet, em livros, faça cursos. Hoje as oportunidades de estudar e aprender se desenvolvem absurdamente com a internet e a tecnologia. A ilusão do enriquecimento com as vendas. Muita gente acredita que o rico tem que vender as suas posses e realizar lucro para aproveitar a vida. Pura ilusão, alerta ao livro. Segundo o autor, não se acumula capital para depois vender suas posses e viver da venda delas. Acumula-se capital para viver bem da renda que o capital produz. É claro que se pode vender alguma coisa por motivos específicos. É claro também que profissionais ganham dinheiro fazendo isso. Mas o pequeno investidor tem de colocar o seu foco no acúmulo de bens e de capital e não no giro. Quanto mais capital você tiver, mais renda este tenderá a produzir. Toda vez que você vende, há custos. Você pode ganhar ou não vendendo, mas os custos são certos, pois ao vender terá de pagar o seguinte.
Primeiro, intermediários, corretores de imóveis, de ações, bancos, etc. Segundo, impostos. Nem toda a venda implica impostos e alguns investimentos cobram tais encargos, mesmo que você não venda. Normalmente, quanto mais você vende suas posses e investimentos, mais impostos paga. Terceiro, spread. Esse custo é caríssimo, mas passa despercebido. Enquanto é possível saber os valores exatos que pagou de comissão e de impostos, normalmente não se sabe quanto se paga de spread. O spread é a diferença entre a oferta de compra e a de venda. A dica então é: compre tudo que puder, mas somente compre o que você vai conseguir manter e acumule, não venda. Investimentos. O dinheiro que você fará sobrar todos os meses deve ser investido, de forma que você se beneficie dos juros compostos. Há basicamente 4 tipos de investimentos: renda fixa, fundos, CDBs, títulos, caderneta de poupança, etc. Renda variável, ações e FIIs, ou seja, fundos de investimento imobiliários. Imóveis, moeda estrangeira e ouro. As dicas do autor de Eu Quero Ser Rico são: comece pela renda fixa. Avance para investimentos de maior risco quando já tiver uma reserva razoável. Imóveis custam mais caro e têm baixa liquidez. Por isso, só se deve fazer esse tipo de investimento quando possuir um capital acumulado que justifique esta diversificação. Cuide dos seus investimentos, sua poupança e sua administração financeira pessoal como se fossem um negócio, porque eles realmente são. Então, mantenha a sua barriga no caixa. É isso que deixará você rico e que sustentará e manterá a sua família. Só você pode tomar conta do seu dinheiro. Ninguém fará isso melhor do que você. Os seus investimentos não podem ser escolhidos pelo gerente do banco, pois o interesse dele é beneficiar o banco e não a si. Para resumir, no livro Eu Quero Ser Rico, Buster vai direto ao ponto. Você não se livrará dos entraves psicológicos ao enriquecimento só porque leu o livro. A mudança não virá da noite para o dia. No entanto, se você leu com atenção, ouviu neste caso, as dicas acima, o primeiro passo já foi dado. Agora é começar aos poucos. Tenha em mente sempre: o enriquecimento será lento, mas consistente. Sua transformação de jogador e sustentador de sistema em poupador e investidor também ocorrerá aos poucos. Pense no que você pode fazer para investir em si mesmo, melhorar como profissional e pessoa, valer mais no mercado, descobrir uma nova fonte de renda, etc. Ou seja, ser mais eficiente. Pare de girar seus investimentos. Compre e guarde. O giro produz a riqueza dos intermediários, do governo e da contraparte. Estabeleça medidas para passar a gastar menos e fazer sobrar mais. Encontre os gastos grandes que possam ser controlados ou diminuídos. Descubra um gasto inútil, um desperdício e corte-o. Por exemplo, a assinatura de uma revista que ninguém lê, os juros do cheque especial ou o pagamento do cartão de crédito atrasado, etc. Não faça dívidas e estabeleça um programa de pagamento das que você já tem. Isso é fundamental. Com dívidas ninguém enriquece. Espero que tenham gostado deste vídeo, pessoal. Não se esqueçam de esmagar o like e de se inscrever no canal. Um forte abraço.